Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula, do dia 11 de maio de 2020, a nossa pauta vai estar ali na página 295. Eu peço para que vocês anotem a data de hoje, a nossa pauta, que vai ser sobre a civilização Inca. Sempre anotem no caderno, tá? Para que depois, quando nós voltarmos para a sala de aula, voltarmos para a escola, se Deus quiser, logo, logo, esteja tudo organizado. Então, eu sempre vou pedir para vocês anotarem, tá? Bom, nós vamos começar a falar sobre a civilização Inca. Nós falamos nos capítulos anteriores sobre a civilização Maia, depois falamos sobre a civilização Azteca e hoje nós vamos começar a falar sobre a civilização Inca. A civilização Inca, estabeleceram-se na região onde hoje fica a Bolívia, o Peru, a Argentina, o Equador e o Chile no século XIII e ficaram até o século XV, mais ou menos. Bom, ali no segundo parágrafo da página 295 fala: a partir do século XIII, eles conquistaram povos das regiões vizinhas, formando um poderoso império, com a capital na cidade chamada Cusco, que fica no Peru. Bom, império por quê? Porque nesses países já havia umas civilizações, já tinham pessoas vivendo nesse lugar. Então os incas chegaram e foram conquistando esses países, foram conquistando esse lugar até que se tornasse definitivamente um império. Então por isso que é conhecido também como o Império Inca, porque eles foram conquistando esses lugares. Quando eles chegavam para conquistar esses lugares, tinham as pessoas que estavam morando ali e eles faziam uma proposta para essa pessoa. A proposta era que eles não cobrariam trabalho para os dominados, mas eles cobrariam trabalho para os dominados, mas não a escravidão. Essas pessoas que eram dominadas pelo Império Inca, elas seriam obrigadas a trabalhar, mas não seriam escravos. Eles não se tornariam, assim, escravos dos povos incas, mas eles teriam que trabalhar para eles. Bom, a partir do século XIII, né, eles conquistaram povos das regiões vizinhas, formando um poderoso império com a capital na cidade de Cusco, que nem eu falei para vocês. O Império Inca chegou a ter mais de 3.000 quilômetros de extensão e era habitado por mais de cerca de 12 milhões de pessoas, então era muita gente nesse império. A sociedade inca, como que ela era mais ou menos? A figura do imperador, ele era dominado pelo imperador, né, que para nós é como se fosse o nosso presidente, né? A figura desse imperador, ela era vista também como a figura de um deus, o deus do sol. Eles adoravam o imperador, eles faziam adoração e faziam oferendas à figura do imperador. O imperador essa sociedade era vista como uma teocracia, onde o imperador, ele era o deus e o que governava toda essa sociedade. O imperador era o Sapa Inca, perdão. Ele era dominado dessa forma, aqui até fala no primeiro parágrafo aqui do segundo item. Os incas o consideravam descendentes do deus do sol, por isso costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. Abaixo do imperador estavam aqueles que não pagavam impostos, que eram chefes militares, que eram sacerdotes, juízes, os contadores. Depois vinham os comerciantes e artesãos, né, que também não pagavam impostos ali, e abaixo vinham os camponeses. Esses camponeses eram os que foram conquistados ali, esses que não eram escravos, mas que tinham que fazer aquele trabalho mais pesado. Eles se organizavam em comunidades chamadas ailo, nas quais podiam cultivar a terra de maneira coletiva. Bom, aqui tem até uma gravura aqui na página 295 a respeito do imperador. Ora, aqui representa uma gravura do século XVI que representa os incas durante uma cerimônia de adoração a Deus Inti, que é a adoração ao seu imperador, né? É uma gravura mostrando eles fazendo uma adoração ao sol ali, que é a figura do imperador para eles, tá? O dia a dia no Império. Bom, os povos incas, eles cultivavam, na agricultura deles, a economia deles era a base da agricultura, eles plantavam a batata, principalmente a batata doce, o milho, o tabaco, e eles faziam trocas com outras regiões ali, ali dos povos deles mesmos, mas eles não tinham uma moeda própria, era a base de escambo, era a troca de uma mercadoria pela outra, né? Eles também domesticavam a lhama e as alpacas. A lhama, acho que vocês já escutaram falar, que é um animal que ela servia como para levar a carga para outros lugares, né?
e também servia para pegar aquela lã e para fazer roupas, porque o lugar lá era muito frio, essa civilização era em lugares frios. É diferente dos índios aqui no Brasil, essa civilização não andava assim mais assim sem roupa, eles andavam mais cobertos por conta do frio. O dia a dia no Império, aqui na página 295, no finalzinho até fala mais ou menos como que era os incas elaboraram um instrumento chamado quipo, que os auxiliava no controle de diversas atividades cotidianas, como a produção agrícola e a arrecadação de tributos, ou seja, esse equipamento servia para que eles não ficassem perdidos com o tanto de coisas que ele produzia e o tanto de coisa que eles comercializavam, não, o tanto de coisa que saía, né? As trocas comerciais. Então, esse aparelho ajudava bastante. Os incas, ele não desenvolveu uma escrita, eles não tiveram uma escrita própria, porque eram diversos povos reunidos. Então, cada povo tinha a sua própria escrita ali. Então, eles não desenvolveram uma escrita única. Cada povo ali dessa civilização, eles tinham a sua própria escrita. Eles também construíram cidades, né? Templos e muralhas que surpreendem pela sua grandiosidade. Essas construções geralmente eram feitas com grandes blocos de rocha que se encaixavam perfeitamente, sendo capazes de suportar terremotos que ocorriam na região. Nessa região ocorre, até hoje, né, já escutei bastante relatos de terremotos, e essas construções, elas conseguiram sobreviver até hoje, sem que nenhuma rocha fosse derrubada. Então, eles tinham uma tecnologia, assim, muito importante, né, eles construíram templos, muralhas muito importantes, curvas de nível também, eles construíram, que até hoje, quando você vai nesse lugar, você consegue observar lá na Cordilheira dos Andes, né, como que é mais ou menos as construções deles, e até hoje conseguiu sobreviver. Bom, então é basicamente isso, tá? A civilização Inca acabou se tornando um império, porque ela foi sendo conquistada, porque já tinha pessoas ali, ela acabou sendo conquistada, né, pelos Incas. Os Incas foram chegando e foram dominando até que se tornasse um Império Inca. Lembre-se sempre que a figura do imperador é a figura importante, é uma teocracia, ou seja, o imperador é a figura do Deus e a figura do que governa tudo ali. Ele é o Sapa Inca. Lembre também da economia deles, que eles produziam batata, produziam milho, produziam tabaco, comercializavam com outras cidades ali do Império Inca, mas era forma de escambo, eles não tinham uma moeda própria. Bom, na página 296, nós temos algumas atividades, né? Para nós conseguirmos encerrar o capítulo. Aqui fala, né? Observe o mapa a seguir e responda as questões. A primeira questão, qual é o título do mapa e o que ele representa? A letra B. Quais países da atualidade faziam parte do Império Inca? Qual era a capital do Império Inca? Circule-a no mapa. Escreva o nome de algumas cidades do Império Inca representadas no mapa. E a número 2. Preencha a tabela abaixo com as informações corretas sobre a civilização Inca. Então é importante que vocês façam uma atividade na apostila. Eu vou colocar essa atividade aqui também na plataforma para vocês responder, para que eu consiga corrigir, para que quando nós voltarmos para a sala de aula não tenha que ficar pegando a apostila e voltar para corrigir. Então, vocês respondam, eu vou colocar na plataforma e vocês passem a limpo na apostila de vocês, tá? Prestem bastante atenção, eu também vou disponibilizar outro vídeo na plataforma para auxiliar a respeito dessa civilização importante. Na página 297, vocês também respondam, tá? Não vou postar essa questão aqui na plataforma, mas vocês podem responder na apostila de vocês, ok? Então, é basicamente isso. Para encerrar, vou repetir de novo, mais ou menos, o que é a civilização Inca. A civilização Inca, ela, aqui no primeiro parágrafo, né, fala que é onde atualmente se localiza Bolívia, Argentina, Peru, Equador e o Chile, né, são os países onde foi localizada essa civilização. Então é importante sempre que vocês lembrem disso, tá? Qualquer dúvida vocês me perguntem, né? Comentem, por favor, curtam o vídeo e respondam as questões na plataforma e passem a limpo na apostila de vocês. Sempre coloquem a data no caderno, a pauta, para que vocês não fiquem perdidos, ok?